Olá, como você está? Voltamos com mais princípios de provérbios. Como você tem se sentido com todo esse conhecimento? Você já conhecia o livro de provérbios? Já tinha o hábito de ler o livro de provérbios? Deus deixou provérbios para nos instruir como adquirir sabedoria. A Bíblia toda é um livro, é um manual para o ser humano. Se nós observarmos a palavra de Deus, se nós obedecermos à Bíblia, nós teremos vida e vida em abundância. E é por isso que eu estou compartilhando esses princípios de provérbios com você, porque eu quero que você tenha vida e a tenha em abundância. Então vamos terminar o capítulo 8 de Provérbios. Hoje nós vamos falar mais 7 princípios de Provérbios 8. O primeiro princípio de hoje é riquezas e honras. Sim, riquezas e honras e bens duráveis estão comigo. A verdadeira riqueza se encontra em Deus. Deus ele diz assim: que me daria o homem por todos os benefícios que eu tenho feito a ele? Tudo é meu, os céus, a terra e toda a criação é minha. Não há nada que nós possamos fazer para retribuir o favor de Deus a nós. Mas ele disse assim: o que nós podemos fazer para retribuir o favor de Deus a nós é tomar o cálice da salvação e invocar o seu nome. E o que é tomar o cálice da salvação? É aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E invocar o nome do Senhor é aceitar a sua correção, é buscar o seu conhecimento acima do ouro e da prata. Então, o que podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Tomar o cálice da salvação e invocar o seu nome. E agradecê-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E se nós praticarmos a sabedoria, nós alcançaremos riquezas e bens duráveis, porque eles pertencem a Deus. O segundo princípio: faço herdar bens permanentes os que me amam e encher os seus tesouros. É um princípio do Criador fazer herdar bens permanentes àqueles que o amam. E como amar o Senhor? Buscando o conhecimento dele, obedecendo a sua palavra, colocando em prática. Não podemos ter o livro, que é o manual do ser humano, a Bíblia, somente como um enfeite nas nossas casas. Não podemos ler essa palavra tão poderosa e não colocar em prática. A Bíblia, como eu já disse nos meus vídeos passados, ela não é um conto de fada. A Bíblia, ela é um livro que Deus deixou escrito para nós. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 1500 anos. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. Então pensa, durante mais de um milênio, levou-se mais de um milênio para escrever a Bíblia. Homens de várias gerações, de vários conhecimentos, foram usados para escrever a Bíblia. E se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz, ela se completa. E muitas pessoas dizem assim: isso é a interpretação da Bíblia. A Bíblia ela não precisa ser interpretada, ela própria se interpreta. A Bíblia é um livro que nós podemos lê-la na presença do seu autor todos os dias, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia, que usou homens inspirados por ele para deixar para nós, homens, o caminho da bênção, o caminho da vida abundante. Deus, em Deuteronômio, ele diz assim para o povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a quem quereis servir. Deus ele já fez tudo o que ele precisava fazer. Hoje nós precisamos acessar as promessas dele e praticar.
Porque se nós praticarmos a Bíblia, seremos imparáveis, seremos invencíveis. Porque nós já somos vencedores desde quando nascemos. E em Cristo Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, nós nos tornamos mais do que vencedores. Então precisamos parar de colocar a culpa sempre no outro e assumirmos o leme da nossa vida. Faço herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, como vamos amar ao Senhor, conhecendo a sua palavra e a praticando? O terceiro princípio. A sabedoria existe desde a eternidade. A sabedoria, ela estava com Deus desde a criação. Porque a sabedoria é a ação de Deus. A sabedoria é Jesus. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A sabedoria é a palavra de Deus. E a nossa palavra, a palavra de Deus, ela tem poder. Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por isso a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Que nós venhamos buscar o conhecimento de como domar esse membro tão poderoso que há em nós, que é a nossa língua. Que nós venhamos vigiar as nossas palavras. A sabedoria existe desde o princípio. O quarto princípio. Bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Mais do que felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Tem promessas maravilhosas para nós na palavra de Deus, mas precisamos buscar o conhecimento, porque como colocaremos em prática se não conhecermos? O quinto princípio. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Precisamos amar a correção. A Bíblia diz assim que Deus, ele corrige e exorta a todos aqueles que ele toma por filho. Como que o Senhor nos corrige e nos exorta? Através da sua palavra. Por isso precisamos conhecer a sua palavra. Eu peço ao Espírito Santo neste momento que te constranja a buscar o conhecimento de Deus, que te constranja a ler a palavra de Deus, para que os seus olhos espirituais sejam abertos. A palavra de Deus diz assim: o Senhor me seduziu e eu deixei ser seduzido por Ele. Que você que me ouve nesse momento se deixe ser seduzido pelo Senhor e terás a sua vida transformada pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento de Deus. Se ainda não curtiu o vídeo, eu te peço, aperte o joinha, dá uma curtida no vídeo. O sexto princípio. O que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. O que me achar, achará o favor do Senhor e achará a vida. Achar o quê? Achar a sabedoria. Achar Jesus. Achar o conhecimento de Deus. E como que nós vamos achar? Se nós procurarmos. Porque se nós não procurarmos, nós não vamos encontrar. A palavra do Senhor diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus, ele sempre exige uma ação direta nossa para que o seu favor nos encontre. E não adianta nós querermos mudarmos a Deus, porque Deus, ele é eterno. Um dos princípios da eternidade é que não tem começo, não tem fim, ele não muda para nos agradar. Nós somos a sua criatura. Tem uma palavra, tem um texto na palavra de Deus, na Bíblia, que diz assim:
Como que o vaso vai querer dizer para o oleiro como vai querer ser feito? Faça-me assim ou faça-me do outro jeito? Não é o oleiro que tem poder sobre o barro para fazer o vaso de como ele quiser? E muitas das vezes nós ficamos querendo ensinar Deus a agir. Que venhamos ser sábios, que venhamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, que é onde Deus se revela a nós, para que nós venhamos achar a vida e alcançar o favor do Senhor. Somente através da busca do conhecimento de Deus, da busca da sabedoria, nós encontraremos o favor do Senhor para as nossas vidas. O 7º e último princípio de hoje, de Provérbios 8, é: o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O que é pecado? Pecado é você errar o alvo. É você deixar de fazer o que é certo. É você deixar de obedecer uma ordem, um mandamento. E aqui, o 7º princípio de Provérbios 8 está dizendo que o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. O que é alma? A alma é os nossos sentimentos. A alma é a nossa essência, é as nossas vontades. Os nossos sentimentos, a nossa essência de humanidade é a nossa alma, é o nosso coração. A Bíblia diz assim: de tudo que guardai, guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes de vida e de morte. O seu coração, do seu coração, da sua alma, da sua essência, tem saído vida ou tem saído morte? Você tem desejado viver ou desejado morrer? Você tem desejado o bem ao próximo ou tem desejado o mal? Você tem sentido ódio, rancor, preguiça, desânimo, procrastinação, angústia, medo, solidão? Ou você tem sentido alegria, amor, paz, gratidão, domínio próprio? Porque esta é a diferença de servirmos e não servirmos ao Pai. É como o nosso estado emocional se encontra, porque faz toda a diferença. E aqui esse princípio poderoso de Provérbios 8 está nos dizendo que o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. O que desobedecer a minha palavra, o que não buscar o meu conhecimento, o que não me obedecer, violentará a sua própria alma, trará para si tristeza, solidão, angústia, medo, rancor. É isso que está dizendo aqui na palavra de Deus. Todos os que me aborrecem amam a morte. Jesus é a própria palavra de Deus que se encarnou para nos salvar. Em Jesus, assim como um dia o pecado entrou no mundo através de Adão, em Jesus a vida voltou ao mundo. Jesus, ele nasceu, morreu e ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Isso está registrado em João 10:10. E aqui esse princípio de Provérbios 8 está dizendo que todos que me aborrecem amam a morte. Os que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Eu te convido neste momento, busque o conhecimento de Deus. Pegue a sua Bíblia, comece a ler. Comece a ler no Novo Testamento. Depois começa do Velho e leia até o Novo Testamento. Não precisa lê-la toda de uma vez. Leia um versículo por dia, mas coloque em prática. Leia um capítulo por dia, mas coloque em prática aquilo que você está lendo. Porque o segredo não é ler, o segredo não é conhecer, o segredo é praticar. Porque se nós conhecermos e não praticarmos, nós somos pior do que os que não conhecem.
Mas se nós conhecermos e nós praticarmos, nós viveremos. Mas se nós não conhecermos, se nós aborrecermos o conhecimento de Deus, nós amamos a morte. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, agradável e perfeita. Se a sua vida não tem sentido, se você não tem experimentado essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, a culpa não é de Deus. A culpa, ela é unicamente sua. Cada um de nós estamos no devido lugar, aonde nós nos propusemos a nos colocar. A Bíblia diz assim que Deus dá a semente ao semeador. A semente Deus nos dá de graça, mas Deus ele não planta a semente. O fruto é Ele que dá. Então o nosso trabalho é plantar a semente. E o que é a semente? O conhecimento. Porque através do conhecimento nós vamos ter ideias. Ideias são sementes. Existem 3 tipos de sementes. O sêmen, que vai fazer nascer pessoas. A semente mesmo, que você planta uma semente e dá milhões de grãos. E as ideias. Ideias são sementes. Sementes poderosas para produzir frutos 100 por 1. Mas Deus, Ele não planta a semente que Ele te dá. É você que precisa sair da zona de conforto, deixar a procrastinação e agir. Agir em direção àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Agir em direção àquilo que você lê na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos colocá-la em prática. A palavra de Deus, o pensamento que Deus traz, as ideias que Deus nos dá, quando nós lemos a sua palavra, são sementes. E nós precisamos plantar essa semente. Que aí Deus vai fazer com que elas reproduzam 100 por 1, muitas vezes. Plantar é o nosso papel. Deus ele nos dá a semente, nós plantamos e Ele frutifica. Quando nós plantamos uma semente, nós não sabemos a quantidade de sementes que vai dar. Mas se nós não plantarmos, nós não vamos colher. A lei da semeadura, ela é verdadeira. Por isso plante. Busque o conhecimento. Tema a Deus e tenha uma vida abundante. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Se você quiser também me seguir nas outras redes sociais, eu tenho o Facebook como Rosilene Antunes e tenho o Instagram como Rosilene Antunes Coach. Ali eu tenho colocado um pouquinho da minha vida, porque Deus tem me incomodado a ser luz e sal nessa geração. E não se pode acender uma luz e deixá-la debaixo da mesa ou debaixo da cama. Quando se acende uma luz, a coloca sobre a mesa para iluminar os que estão à sua volta. E Deus, Ele nos convida a todos a sermos sal da terra e luz deste mundo.